Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente está chegando quase aí na nossa meta de 3.000 inscritos. Falta aí uns 700. Uns 2.500. Falta pouca coisa, né? Mas nós estamos chegando lá, estamos chegando lá. E eu quero agradecer desde já os nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66, que tem 20% de desconto na mão de obra para manutenção do carro. Tô precisando disso. Tu tá precisando, verdade, ó, viu? Ó? Pode levar lá na Box 66 do irmão Cristiano, do Evandro também. Eles são bênçãos, são da nossa igreja ali mesmo, estão apoiando a gente já faz um bom tempo e eu quero agradecer a eles esse apoio de sempre aí. E se vocês precisarem de alguma manutenção no teu veículo, alguma coisa do tipo, né, James? Leva lá que é top, depois te manda a localização ou vê na descrição do vídeo. Vou lá. Para missionário é mais barato. Para missionário, não, para missionário daí não vai. Aí não vai. Quê? Precisa falar e assistir o canal. Ah, precisa falar que assistiu no canal e você pode falar, eu tava lá. Mas só falar que viu no canal Seguindo Jesus, que eles já vão dar os 20%. Tem que falar antes, hein? Tem que falar antes. Senão esquece. Aí vamos lá, a MMS Tecnologia também, do pastor Milton e a pastora Nini, estão sempre aí nos apoiando também. Agradecer esse apoio. Então, o que você precisa para a mídia da sua igreja ou para o seu computador, chama eles lá, tem na descrição do Instagram, tudo certinho ali, o contato deles. Então, o que tu precisa de questão de tecnologia, eles mandam para todo o Brasil. Fala com eles lá no Instagram, que é top demais. E também o pessoal da Alga Móveis, o Clair e a Ana, que começaram essa parceria esse ano com a gente. Então, agradecer eles desde sempre já. E o que você precisa também olha, para sua casa, móveis sob medida, chama eles lá, eles fazem orçamento, são móveis muito top. Então tu vai ficar bem feliz e vai ajudar eles e vai ajudar a gente também. Só falar que viu aqui no canal que certeza que eles vão fazer um precinho especial. Isso daí. James, Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, gente abençoada, gente de Deus, é um prazer. Nós estamos aqui mais uma vez aí dando apoio aí para o canal Seguindo Jesus. E nós estamos aqui hoje com alguns irmãos aí, um convidado especial. E nós estamos aí com o irmão Marcelo, que é da casa, né? O Marcelo Pai, sonoplasta, Deus abençoe. E por indicação, né? Nós estamos hoje aqui, vamos estar conversando com o presbítero Amâncio. Nós estamos aí com o servo de Deus que acabou de chegar aí. Reside aí em Chapecó, atualmente em Chapecó, casado com a irmã Adriana, tem 4 filhos, é natural de Fortaleza, lá no nosso Nordeste brasileiro. Congrega agora aqui no Bela Vista, aqui em Chapecó, formado em teologia, acadêmico em geografia. E hoje está aqui para nós conversar, bater um papo, né, sincero, para a gente trazer um pouco de, talvez, de direção, de orientação dentro de alguns assuntos, alguns aspectos da vida cristã. E nós queremos, com muita alegria, receber o servo de Deus. Deus abençoe, Paz do Senhor, presbítero irmão Amâncio. A paz do Senhor, meus queridos, é um prazer estar aqui com os irmãos para falar do Senhor Jesus, falar do seu amor, das experiências com Ele que nós podemos trocar. Amém. Então tá aí, o servo de Deus foi indicado pelo nosso querido amigo Charles, que está congregando agora em Caxambu, Guatambu, com o nosso querido pastor Jair. Jair, pastor Jair Cândido, nosso amigo aí, e nós queremos louvar a Deus pela vida do servo de Deus. Muito obrigado pela indicação. Então vamos lá, primeira pergunta, vamos lá, Marcelo. vamos Quer lá falar então. um pouco, irmão Mâncio, alguns minutos aí da sua vinda para Chapecó? Com a maioria, talvez, dos espectadores, né? Não sei como é que é a audiência, mas a maioria é daqui de Chapecó, talvez muitos ainda nem lhe conhecem, né? Então, se você quiser dar um parecer aí, como veio para cá, sua pequena história aí de mudança, né? Fique à vontade. A Bíblia diz que o homem faz os seus caminhos, mas é o Senhor quem guia os seus passos. A minha vinda para cá foi planejada, de forma breve, porém planejada. No entanto, posta diante da vontade de Deus, e aprove a Deus permitir que puséssemos em prática esse plano. A migração da maioria das pessoas que hoje vêm para Chapecó é por característica socioeconômica. E comigo e com a minha família não foi diferente.
Nossa região é uma região ainda deficiente, deficitária de melhores oportunidades, especialmente para os filhos, né? E quando a gente constitui família, a gente passa a viver para a esposa e filhos, a gente só pensa no futuro deles. Minha vinda para cá foi nesse sentido, de educar melhor e profissionalizar os filhos, e Deus nos permitiu, então, empreender essa mudança, uma mudança muito grande da nossa vida, que não foi de um momento só, foram em torno de vários meses, ao longo de vários meses, e estamos muito felizes, porque fomos surpreendidos para melhor. O que Uhum. pensávamos a respeito de Chapecó é melhor ainda na realidade. Graças a Deus por isso, esperamos cumprir os desígnios que Deus tiver para as nossas vidas aqui, porque já não posso dizer que não vi ainda os nossos planos serem realizados pelo Senhor, né? O que intentávamos fazer aqui, graças a Deus, conseguimos. E agora é esperar no Senhor qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Amém, amém. Amâncio, conta pra nós. Tu nasceu na igreja, na verdade, não nasceu na igreja, né? Mas tu é de um, de um berço evangélico ou tu teve uma jornada aí pra Eu chegar a quase Jesus? nasci na igreja. Quase nasceu. Mas aí na hora do culto, 19h40, do dia 9 de julho de 89, levaram minha mãe para a maternidade e eu nasci na maternidade, mas foi quase Bah, na igreja. mas podia ter nascido na igreja, Eu né? Que nasci nem na eu igreja. nasci na igreja. Nasci em berço evangélico. O meu pastor, que me apresentou ainda bebê, foi o pastor da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha bisavó. Foi um homem que dirigiu a mesma igreja há 38 anos. Nossa. Né? Então, só um parênteses, meu pastor Leozir, tá 25, tem Tem mais alguns anos mais aí? alguns anos, né? Tem gente que acha loucura, né? 25 anos atendendo um campo, né? Então, que falaremos o pastor saudoso já, né? Pastor Adalto Braz da Silva, 38 saudoso, anos. dorme no Senhor. Homens que entendiam o pastorado não como uma mera carreira, mas como um Uhum. chamado. E para eles tanto faziam estar aqui ou ali, ou estar plantado no mesmo lugar. Continuavam frutificando. E o meu pastor Adalto frutificou os 38 anos de pastorado, no pastorado que ele exerceu. Caramba. Tempos que a igreja só cresceu. Eu saí de Fortaleza em 2012. Na época, a nossa congregação tinha em torno de 476 membros arrolados, o que é muita coisa para o padrão, a nossa Uhum. realidade do tempo, né? E assim, durante esses 38 anos, eu posso testificar a respeito dele. Não vivi todos os 38 anos de gestão dele, né? Mas Uhum. fiquei sob a liderança dele até mais ou menos os 20 anos na minha vida. Essa membresia só cresceu, só cresceu. A igreja só aumentou em número e em quantidade e em qualidade, né? Então, assim, é um homem que eu testifico do seu testemunho também, durante toda a minha vida. Deus do céu. Bom, Márcio, já que estamos falando sobre, entrou na questão de ministério, eu tenho muitos amigos, muitos não, mas tem alguns amigos que congregam em Pernambuco, lá com o pastor Ailton, né? E a gente acompanha muito. Eu residi pouco tempo na época do ministério também em Minas Gerais, naquela região, mas não tão lá para cima. E a gente já percebe uma diferença gigantesca na questão espiritual, teológica, congregacional, questão de participação, da membresia em si, do congregar. Que não sei se já percebesse, pelo menos aqui na nossa região de Santa Catarina, o congregar é muito difícil, né? Para você conseguir lotar as congregações, pelo menos um domingo, já é um avanço, né? Quando acontece. E você, de lá para cá, percebeu já tinha vindo para cá a primeira vez? Como é que foi essa questão de igreja, do congregar, da questão da palavra, do que é pregado? Porque há muita diferença. Eu não sei como é que está agora, mas até onde eu acompanhava, na questão púlpito, pregação, questão de estudo, de nível, né, de conhecimento teológico e Bíblia, né, é muito diferente. Bastante. Não querer menosprezar a nossa região, né, mas é uma realidade, né? Percebeu aí essa diferença? Como é que... Olha, eu percebi diferenças, mas para ser sincero, foram diferenças no aspecto mais ectoscópico, mais superficial. Naquilo que tange ao que é basilar, a vida cristã, parece que as linhas são gerais no Nordeste e no Sul. Não tem muita diferença. Em que sentido eu quero dizer? Tanto no Nordeste quanto no Sul, a gente percebe que os crentes gostam mais do domingo do que da quinta. Não sei se é um dia mais especial para eles, no coração deles, ou se realmente porque a rotina do dia a dia leva a
a esse descompasso entre a assiduidade, a pontualidade dos crentes nos dias de semana em relação aos finais de semana. O Uhum. que não parece algo lógico, né? O que parece uma acomodação construída e conformada ao Sim. longo do tempo. Mas isso ocorre aqui e ocorre lá. Conheço aqui, já tive o prazer de conhecer irmãos e irmãs muito bem gabaritados no quesito teologia, conhecimento, gente que me coloca no bolso. Lá para cima também a mesma coisa, muita gente gabaritada, muita gente que colocaria qualquer um de nós no bolso. Em contrapartida, tem outros que também a gente percebe um potencial divino na vida deles, mas não tem um interesse de buscar o conhecimento, querem Uhum. crescer só na graça, mas não no conhecimento. Nessa questão é a mesma coisa aqui e lá, porque afinal são todos seres humanos, né? O que eu percebi diferenças gritantes e que de quando em vez a gente ainda precisa tentar se adaptar melhor são as diferenças litúrgicas, Liturgia, né? indumentárias, os usos e costumes, mas especialmente o governo da igreja. O quesito governança é bem diferente lá de cima. Realmente, às vezes, são diferenças bem gritantes. Só isso. A liturgia a gente percebe, né? Isso é visível, né? Para qualquer um que more lá ou visita, só o visitar já muda, né? Já muda na questão do próprio, não precisa nem muito para o Nordeste, né? Você pega, vai para o Rio Grande do Sul, você aqui em Santa Catarina, você vai para o Paraná e você já percebe uma diferença absurda, né? Principalmente questão de liturgia. Nosso estado, ele, querendo ou não, ele sou daqui, natural daqui, já viajei muito, conheço muitos estados brasileiros, não vou dizer todos porque eu vou estar mentindo, né? Mas a gente percebe que é gritante a nossa liturgia, né? O nosso estado ele abriu muito aí para muitas opções que eu particularmente não concordo, né? Até certo ponto não concordo, né? Mas a gente percebe isso, mas que bom a gente saber que na questão, pelo menos teológica, nessa questão do padrão da pregação do evangelho, deve estar meio pareio, né? Olha, especificidades, né? Casos à parte que não traduzem o todo. A profundidade do estudo bíblico lá para cima me parece maior. Parece que há um direcionamento maior para isso. Mas há causas também que levam a isso, que não são assim tão alvissareiras se formos comparar as realidades. Aqui no Sul, se falar em missões, fazer missões, indo, orando ou contribuindo, há uma facilidade muito, muito grande das pessoas assimilarem. Em contrapartida, quando se fala em estudo teológico, aprofundamento do conhecimento das Escrituras, parece haver uma disposição menor. Lá para cima, há uma disposição maior no estudo das Escrituras, mas menor em relação a missões. Porque o Nordeste e o Norte, eles, durante décadas, na verdade até hoje, né, são receptores de recursos de missões advindos de Uhum. outras regiões. O processo de enviar missionários a partir de lá ainda é tímido se comparado aqui. Então, não que uma coisa compense a outra, mas numa questão didática, aparentemente há essa compensação. Um estuda mais, mas o outro envia mais, o outro envia menos, o outro estuda menos. Então, assim, dessa forma a gente entende essas diferenças, por assim dizer, como pontuais. Eu não diria que sejam Mas aí diferenças entra a questão estruturais. também, desculpa, entra até a questão econômica, né? Você vai comparar, vamos supor, o Nordeste mais Nordeste, lá Fortaleza, Ceará, Piauí, já fica quase que difícil ele ser uma igreja que vai investir mais do que nós, né? Ou se comparar com nós, porque aqui a questão econômica é muito melhor. Sim. Nós temos o membro mais fraco aqui, ganha um salário mínimo de, no mínimo, uns R$ 2.000, tirando o aluguel e tal, mas sobra. Então você vai olhar na questão lá para um irmão mais simples, não sei como é que está aí a situação hoje, né? Mas não dá para nós comparar, né? Então há de ser cobrado mais de nós aqui, na questão de investimento, do que de lá, né? Mas e não, claro que não tira a responsabilidade também da igreja, que deveria, né? Nós aqui do nosso estado ter uma responsabilidade muito maior com o evangelho, como nós já temos a questão do investimento, né? E a gente percebe que eu sinto muito falta, né? Quantas vezes que eu fui em cultos, eu digo isso com lamento, né? E a gente tem que chegar em casa e procurar algum lugar, algum recurso para você ouvir uma palavra, porque às vezes você não tem. E eu não vou dizer isso eu tenho ouvido, não é só eu. Eu tenho no meu, nas minhas redes sociais pessoas que falam assim, ó, já faz tempo que eu tô assim. Por onde a gente tem passado, nós temos observado.
Só para ter uma ideia, fui num congresso agora esse dia pregar no congresso de jovens. No sábado, tranquilo, foi dado um tempo normal para a palavra, né? Normal para nossa região, 30 minutos, que eu já acho absurdo, mas tudo bem. Aí no domingo, foi me dado 15 minutos. 15 minutos. Foi me dado para a palavra, e aí eu achei, não, deve ser por causa que é domingo, trabalhar cedo. O pastor, como eu não conhecia ainda a liturgia do pastor, eu fiquei preocupado. Não, então, amém, deve ser, talvez o pastor está preocupado, né? Precisa liberar o povo antes para poder ir para casa descansar, mas não. Aí o pastor pegou o microfone e ficou mais 35 minutos fazendo todo aquele ato, aquela liturgia do batismo, que aqui na região faz bastante, né? Forçando, né, a barra, usando essa expressão. Então a gente percebe que é uma coisa meio que geral, assim, que parece que não tem aquele desejo de sentar para ouvir, de aplicar a palavra na sua vida, de amar, né, o evangelho. Como eu observo muito, eu fui muito lá para cima, eu acompanho muitos irmãos que você percebe no conversar. Você percebe no conversar, você olhar para a história dos nossos pioneiros que vieram de lá e você ouve que é os próprios irmãos. Nós temos ali o irmão Caetano agora, né, que é lá de Cláudio Caetano. Uhum. Onde é que ele é? Lá de, Não sei. não sei se é de Fortaleza, mas é de lá também. E você percebe, eu estou falando isso de uma forma geral, com todos que eu conheço que vêm do Nordeste para cá, cristão, né? A conversa é uma conversa que é agradável. Você conversa e não tem outro assunto. É o evangelho, é Cristo, é o reino, é testemunha, é palavra. Então, eu não sei, por isso que é bom falar com quem vem de lá também, né? Porque às vezes temos outra visão, né? Veja, eu tive dificuldades, hoje, graças a Deus, já consigo me situar melhor nesse contexto, de pregar 30 minutos. Nosso costume era 40 minutos a 1 hora. E aqui realmente é algo que é endêmico, não é só de uma congregação, de um campo, Exatamente. é da região. Bem, pregar meia hora e pregar 1 hora é uma diferença muito grande, né? Você precisa, de fato, resumir ao máximo todo o esforço que você fez para pedir a Deus aquela orientação e montar o seu esboço, a sua mensagem, etc. É possível continuar assim? Não sei. Dá para sobreviver assim. Não sei se dá para viver espiritualmente. A gente não precisa apenas sobreviver. A gente precisa viver. Mas pior que o atarrachamento do tempo relativo à pregação, na minha forma de ver, é o tempo relativo à oração. Uma igreja que pouco ora, pouco vence. E nós temos visto um quadro onde as igrejas têm o seu círculo de oração, às vezes com 20 minutos de oração a cada 7 dias. Quando não muito. Então, que perspectiva de vitória essa igreja pode ter? Ah, mas não somos só nós, todos são assim. Então, todos igualmente vamos ser derrotados se permanecermos assim. Eu tenho a felicidade de ser pastoreado por um pastor que tem uma visão de que quanto mais orar, melhor. E oração nunca é demais. Então, hoje nós temos 3 reuniões semanais de oração na nossa congregação, pelo menos. Nós temos, por exemplo, uma às 18 horas da quarta-feira. Quem não pode ir, para homens e mulheres. Tem o círculo de oração dos homens e o círculo de oração das Aqui em Chapecó? mulheres. Sim, na congregação onde eu tenho o prazer de congregar, no Bela Vista. Quem não pode ir nesse dia tem o sábado pela manhã, às 8 horas. Quem não pode ir tem o domingo pela manhã, às 8 horas. Então, assim, não dá mais para ter desculpa, pelo menos no nosso âmbito, na nossa realidade local, de que eu não fui porque no dia não tive como ir, que eu estava trabalhando, eu estava doente, não tem outro dia. Não, então tá aqui esses dias que você pode vir orar. E nós temos colhido bons frutos disso. Famílias têm regressado, têm se sentido melhor acolhidas. Às vezes a pessoa gosta de vir para a oração, frequenta pouco culto, mas não falta oração. Mas à medida que vai orando, vai criando mais gosto pela oração, aí começa a regressar aos cultos, começa a repovoar, digamos assim, a congregação. E se isso não é um bom fruto, eu não sei o que seria um bom fruto, né? Quanto mais o indivíduo ora, mais ele tem vontade de orar. Então eu penso, quem se conforma com pouca oração é porque ora pouco. Quem se conforma com pouca pregação é porque prega pouco ou estuda pouco a palavra. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Desses ceifeiros que são poucos, ainda tem o seu tempo diminuído, maltratado. Então a gente fica sem saber como tem que ser a oração agora, porque Jesus diz: orai para que o Pai envie trabalhadores, mas os trabalhadores estão aí, mas quase sem tempo de trabalhar. Como é que tem que ser a oração agora?
Fica essa dúvida, né? E a verdade, não estamos orando para Deus enviar. Mas se você for olhar hoje, a intenção é o irmão falar, né? Não eu. Mas se você hoje for olhar a ausência, como você percebe, eu percebo, porque é uma das teclas que eu mais tenho batido, a gente já falou muito aqui com vários convidados, né? Eu bato muito em cima, eu não vou dizer o costume da oração, a prática da oração. Que eu digo que a oração é o estilo de vida. Não existe essa, eu vou tirar um tempo para oração. Você tem que ter, como Paulo diz, nos orienta, oração em todo o tempo. Não estou falando, eu não sou daquele que tem que estar todo dia de joelho dobrado. Você tem vida, você tem família, você tem trabalho. A ideia de Paulo falar sobre orar em todo o tempo é você estar meditando, é você estar em constante pensamento. É essa a ideia, no original, né? Mas você vai olhar hoje, talvez não seria o reflexo de a ausência de oração é porque não tem palavra? Eu acho que você usou bem o termo reflexo. A gente não sabe o que reflete o quê. Se a ausência de oração gera pouca palavra, se a ausência de palavra gera pouca oração. Mas eu ainda tenho como predileção acreditar que é a pouca oração que gera a escassez de qualquer outra coisa. Porque Uhum. tudo começa pela oração. E a oração é tão bombardeada pelos ardis de Satanás, e digo isso traçando um paralelo com a pregação, o Satanás, a gente percebe que parece que ele não tenta atrapalhar a pregação, ele só quer contaminar a pregação, para que o alimento oferecido seja um alimento podre. Uhum. Mas a oração ele faz questão de acabar. A oração move os céus. Então eu acredito que a falta de oração é que leve à escassez de todos os outros elementos também necessários à prosperidade da igreja. Traçar paralelos é mais fácil de fazer a gente entender uma ideia do que a simples exposição. O senhor falou de disposição de recursos, não só recursos financeiros, mas recursos humanos. Então, traçando paralelos, por exemplo. Hoje, Chapecó é assim em relação, vou usar todo o estado do Ceará comparando com Chapecó, por exemplo. O número de missionários que o estado do Ceará, posso falar com conhecimento de causa a respeito do meu Ceará. Hoje, o número de missionários que o estado do Ceará envia e mantém ou ajuda é talvez 1/5 dos missionários que Chapecó envia e mantém ou ajuda em proporção. Chapecó hoje tem 260 entre 200 e em torno de 270 mil habitantes, né? Uhum. Isso é comparativo com a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, no sul do Ceará. Mas, com conhecimento de causa, baseado no conhecimento de causa que eu tenho a respeito do Ceará e no que é passado aqui em Chapecó, por exemplo, na Assembleia Geral, que foi feita recentemente, Juazeiro hoje dispõe de pouco mais de 10% dos recursos que Chapecó dispõe. São cidades no mesmo patamar de população. O estado do Ceará é um estado com mais de 1 milhão de habitantes a mais, 111 municípios a menos, ou seja, tem muitas cidades que, em comparação a Santa Catarina, são maiores. O Ceará tem 39 municípios, por exemplo, acima de 50 mil habitantes. Então, assim, aparentemente, haveriam condições gerais de fazer mais do que o que se faz hoje. A questão é, o recurso que Chapecó dispõe é em muito maior quantidade do que a que o Ceará dispõe, do que os recursos que o Ceará dispõe. Então, o Juazeiro hoje conta aí em torno de 10% do recurso que Chapecó mantém, que Chapecó dispõe. Então, como é que vai conseguir manter a mesma quantidade de investimento em missões em relação a Chapecó? Não tem como. Em questão de investimento, nem podemos comparar, né? E nem cobrar muito, exigir também, né? Muito bem. E tratando em outro paralelo, Fortaleza, que hoje tem 2 milhões e 400 mil habitantes, e o sistema de governança no Ceará é diferente de Santa Catarina. Santa Catarina, cada cidade é um campo, né? Fortaleza, por exemplo, se não me engano, hoje Fortaleza são 6 campos, porque também é extremamente populoso. Mas em proporção com Chapecó, ou seja, Fortaleza tem quase 10 vezes a população de Chapecó, mas em proporção, para conseguir atingir o mesmo número de missionários que Chapecó hoje mantém, teria que aumentar pelo menos 5 vezes a quantidade de missionários. Então, em proporção, comparando Chapecó, que é interior, com Fortaleza, que é capital, Chapecó está muito à frente. Então, não é possível fazer assim uma análise positiva ou negativa tendo em conta o geral. Tem que ser específico. Há pontos específicos, onde aqui supera e muito lá, e onde aqui deixa a desejar. E aí cada ponto é um ponto. Exatamente.
Pode falar, Marcelo, senão eu vou longe aqui. Então, galera, assim, vocês estavam falando sobre questão de oração, questão de. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um tempo no nosso país, nosso Brasil aí, né? Que tá bem complicado, né? A nossa vida. Não, graças a Deus a gente não tem nada de perseguição, nada do tipo. Mas a gente está indo para esse rumo, né? A gente está, infelizmente, indo para esse rumo de um rumo de perseguição a cristão, de, cara, de que se você é crente, você não presta. E se você é qualquer coisa, você presta hoje aqui no Brasil, né? E a gente vai para essa parte de oração, de intimidade com Deus. E parece que essas coisas que estão acontecendo externamente, eu não sei, né? Eu não sei falar sim ou não. Mas essas coisas que estão acontecendo externamente no Brasil e tudo que está acontecendo parece que está influenciando muito na questão da igreja. Muitas pessoas têm se levantado dentro da igreja, defendendo algumas coisas completamente erradas e completamente, sabe, querendo afetar a questão da igreja. E vocês vendo essa questão, tipo, cara, de intimidade, de buscar mais, de fazer mais coisas para Deus, assim. As pessoas não têm deixado essa questão, tipo, de, de oração, assim, é algo que a gente já está falando, né? Mas as pessoas, vamos lá, vai ter uma pregação. Eu vou pregar. Ah, tu não se prepara antes, digamos, tipo, com a sua vida. Mas tu pega um minuto antes ali, dá uma revisada ali na palavra, né? Não, eu vou estudar hoje para pregar. Eu vou estudar hoje para, sei lá, para dar escola, para fazer algo específico. Mas em muitos momentos, tipo, tu deixa algo, tu deixa, tipo, tudo de lado ali e literalmente abandona. Seria Vamos mais colocar, a né? ideia que eu já falei muito sobre isso, é de você ora porque você tem que pregar, É, você ora porque você exatamente tem que isso. cantar, você lê a Bíblia Uhum. porque hoje você vai pregar, mas você não tem isso como um padrão, você não tem isso como estilo de vida, que foi o que a gente falou, né? Então hoje o problema é pessoas, é igual você esse dia eu pedi por irmão, irmão, o que que quer ir para o céu? Ah, porque eu não quero ir para o inferno. A ideia não é, não, eu quero ir para o céu, quero ser salvo porque eu quero ver Deus, eu quero estar com Ele. Não, eu só quero ir para o céu porque eu não quero e eu tenho medo de ir para o inferno. O que nós temos visto hoje, pelo menos na nossa região, é isso. Eu até entre aspas, eu oro, faço aquele ritual, né, simbólico entre aspas, né, porque eu tenho que pregar, mas não porque isso faz parte da minha vida, né? Eu não digo nem que é da nossa região só, sabe, James? Porque é algo que cara, tá tipo tudo muito errado. Tá tudo muito virado, assim, sabe, do Tá manso avesso, lá no assim. Nordeste. Não digo assim, tipo, no Nordeste, ou só no Norte, ou só no Sudeste. Eu vejo, cara, o mundo inteiro em si, ele tá todo estranho, todo estragado. E muitas vezes, cara, realmente os cristãos têm deixado de lado essa parte, tipo, de, beleza, o que que eu tenho que fazer aqui? O que que eu fui chamado para fazer? Eu fui chamado para, enfim, eu vou pregar e eu pego a Bíblia 5 minutos antes e vejo o que eu vou falar? Falo um negócio talvez ensaiado, que eu prego 5, 6 vezes a mesma palavra, sabe? Então eu vejo que, cara, tá tipo muito, tudo retorcido, tudo virado, parece que tá tudo. ah, ah, É muita coisa acontecendo nesses últimos anos que, tipo, talvez há 10 anos atrás não tava toda essa confusão que tá hoje, né? Vamos lá. Primeiro, há pessoas que querem ir para o céu para não ir para o inferno. Nós vivemos um tempo em que a superficialidade do conhecimento é tão gritante, você tem todo o conhecimento disponível à sua frente dentro de um celular, na internet, mas você estuda o mais superficial possível sobre Uhum, cada coisa. Então, nós somos leigos gerais sim. em praticamente tudo. Então, tem que dar uma colher de chá para essa pessoa que tem medo de ir para o inferno, ficar aqui com a gente, porque nesse medo de ir para o inferno, ela vai estudando a palavra e vai entender que o medo de ir para o inferno é o menor dos elementos
Uhum. que se pode ter em conta para se servir a Jesus. Mas são os tempos difíceis que fazem com que muitas das pessoas que se chegam a Cristo se cheguem pelo medo do castigo, não pela esperança na recompensa. Tem que administrar essa situação para conseguir edificar na palavra essa alma que ainda não entendeu por que ela foi salva, não foi só para escapar do inferno. Sim. Então, para esses eu dou uma colher de chá. Em relação à prática da oração ainda, vamos aqui continuar traçando paralelos. Pastor Antônio José de Azevedo Pereira, hoje presidente da Igreja de Fortaleza, ele diz uma coisa muito bonita. Enquanto os cultos de oração das nossas igrejas forem menos frequentados, nossas igrejas serão as mais dificultosas. Eu te pergunto, qual é o dia de culto de oração na tua igreja? Tem culto de oração? Nós não só diminuímos a nossa oração, como nós eliminamos Sim. os cultos de oração. Isso é uma aberração. Nós eliminamos os cultos de oração. Mas tem um círculo de oração. Sempre teve o círculo de oração e os cultos de oração. Mas não tem tempo para botar mais um culto de oração. Arranja tempo. Tira um ensaio, tira uma reunião, tira outra coisa e volta o culto de oração, porque ele é a base. Quando a igreja está passando por um grande problema, o que é que o pastor faz? Vamos convocar aqui um grande louvor. Vamos convocar aqui uma grande coreografia. Vamos convocar aqui uma grande sanduichada. É isso? Não, ele diz, vamos convocar um momento de oração, Uhum. porque é a oração que traz a vitória. Como é que vence sem oração? Olha, que essa crítica não seja vista como destrutiva, mas construtiva. Nós, ministros do Evangelho, também precisamos voltar ao primeiro amor. Olha para onde caíste e levanta-te. Se não virei a ti, removerei de ti os meus castiçais. É. Temos que voltar à vida de oração, não só pessoal, mas institucional. Porque a igreja é institucional também. E se institucionalmente a oração não for um dever, uma indumendária, ela vai perdendo o sentido na mente daqueles que ainda estão sendo devagarzinho instruídos e que demoram a entender os processos, né? Especialmente do mundo espiritual. Na questão da mera indumendária na hora da mensagem, né? Eu vou pregar, então agora eu vou orar, agora eu vou ler porque eu vou pregar. Mas se eu não for pregar, eu não faço nada disso, né? Uhum. Realmente isso é muito comum no nosso meio, às vezes na nossa própria vida. Eu tenho o prazer de dizer, por exemplo, que todos os dias, impreterivelmente, minha esposa pode ser vista à noite lendo a porção dela da palavra. Tem uma hora específica que você vai passar pelo quarto e ela vai estar lá lendo a Bíblia, Uhum. independentemente do dia da semana. É assim que a gente deve ser todos os dias da vida, mesmo que você não vá pregar. Minha esposa não tem agenda de pregação. Por que ela lê tanta Bíblia? Porque é uma necessidade da gente. O pregador, ele não tem só a responsabilidade de passar a mensagem para o outro, ele tem a responsabilidade de ser edificado pela mensagem que ele vai passar. E tão importante quanto ser capaz de viver o que prega, é ser capaz de pregar aquilo que você vive. Talvez até mais importante. Porque eu posso selecionar só aquela parte que eu vivo e pregar sobre ela. Uhum. E a parte que eu não vivo também serve de exemplo? Ah, mas isso é um jugo muito pesado em cima de quem prega a palavra de Deus, não precisa disso? Claro que precisa, porque essa é exatamente a responsabilidade de quem prega a palavra de Deus, saber o que está falando porque vive, não porque ouviu falar. Jó se tornou mais íntimo de Deus depois de tudo que ele passou. Ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço. Então, se eu não vivo, como é que eu sou capaz de pregar? Interessante, o crente que vive em oração, quando escuta a pregação de alguém que não vive aquilo que prega, não é capaz de pregar o que vive, ele consegue discernir, ele sente, tem alguma coisa errada nesse pregador. A mensagem pode ser até boa, mas tem alguma coisa aí que parece que não encaixa. É que Uhum. existe hoje os profissionais, né? Hoje é muito fácil você fazer um curso teológico, você se preparar num curso de oratória, qualquer um. Eu sempre digo isso na questão da obra evangelística, missional da igreja. Você pode ir entregar panfleto, fazer missões, ir na rua. Você até pode ter essa ousadia, mas você chegar numa casa com o poder de Deus é outra coisa. Você chegar com os sinais te acompanhando é outra coisa, porque se os sinais não te acompanham, é porque você tem vida de oração, você tem vida de princípio, você tem vida pautada na palavra, você tem comunhão de você botar a mão sobre o enfermo e Jesus poder curá-lo. Então hoje é muito fácil
e engana muitos, infelizmente engana, pessoas que têm uma boa mensagem, uma boa eloquência, até sabedoria humana. Só que daí Paulo diz que de nada adianta se não tiver o poder de Deus. Uhum. Então, hoje é muito fácil a pessoa, não, ela tem um conhecimento bíblico que é suficiente, não tem na prática. Eu nunca me esqueço de um pastor, que eu não quero citar o nome aqui, até porque eu tenho uma linha teológica a defender, e ele diz sobre a questão do que a gente muitas das vezes, e hoje é muito forte isso na questão rede social. Pequenos trechos de mensagem que te faz te emocionar, te faz chorar, você gostar, um louvor, uma música e tal, e você sai falando para todo mundo que esse lá é um homem de Deus, que você nunca viu na vida. E aí um dia esse pastor falou para mim, não, falou no momento, como que você sabe que o fulano de tal, que você nunca viu na vida, é um homem ou uma mulher de Deus? Só porque você chorou num pequeno trecho, ou se emocionou, que às vezes não foi do espírito, mas foi da carne, porque aquilo pegou uma área sensível da tua vida, como que você sabe que ele é homem ou mulher de Deus só porque você viu um trecho da mensagem, está comparando com alguém que você conhece, teu pastor, teu líder e tal? Você só pode, e hoje eu entendo isso, você só pode dizer que o irmão Marcelo, ou eu posso dizer do irmão Amâncio, se eu convivo com ele. Se ele, como ele trata a esposa no secreto, como ele vive na sua vida cristã durante o dia, como ele se relaciona com as pessoas, como ele trata o patrão, o empregado, vice-versa, como ele reage diante de uma adversidade. Se você tem noção que a pessoa consegue se moldar de acordo com a palavra diante desses cenários tortuosos da vida, aí você pode talvez dizer. Agora, não medir uma pessoa por uma mensagem hoje no Instagram, trechos, né, que as pessoas nem vão ouvir a pregação completa no YouTube. Hoje as pessoas estão acostumadas com 30 segundos. É. Os mesmos 30 segundos que você ouve de trechos no Instagram e Facebook é o suficiente para a tua vida, né, às vezes. Então hoje eu vejo que nós precisamos talvez nos mudar, né, a nossa... Em algum momento, eu digo isso, falei isso já várias vezes aqui, em algum momento nós nos perdemos no meio do caminho. Em algum momento a gente se perdeu. Questão que o irmão falou, mamãe, sobre a questão dos cultos de oração. Minha mãe, eu falo isso sem medo de errar. Você pode ir hoje para Timbó, lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, aqui no nosso estado, 3h30, 4 horas da manhã, e você vai ver o abajur ligado na rua Jaraguá, número 49, minha mãe orando. Eu cresci num ambiente onde toda a família desraigada, ovelhas perdidas, desviado, e minha mãe a única orando. Sempre pautar no princípio da oração. Venceu, porque a Bíblia nos garante isso, a família toda hoje serve a Deus, porque minha mãe nunca abandonou a oração. Hoje nós tiramos porque nós estamos colocando, nós estamos achando que nós fazer um grupo de homens de honra vai melhorar. Nós temos o ciclo de oração e tem irmãs do ciclo de oração que talvez vão me ouvir, que leva a risca a prática de oração, não leva para o coração. Mas quem de fato se enquadra nisso, leve e talvez, como o irmão disse, leve como um conselho construtivo, né? Nós temos nome de ciclo de oração. Nós temos nome. Você vai ver que hoje nos círculos de oração, se você acompanhar, eu como sou obreiro integral em tempo de igreja, eu acompanho muito. Já não há mais, o círculo de oração está ali. As irmãs estão reunidas, mas já não tem mais oração. Agora botaram devocional, agora fizeram encontro para conversar, para fazer isso, para tomar um café, para tomar um chá, mas não tem mais oração. Uma vez, pelo menos estou falando da nossa região, uma vez o círculo de oração, pelo menos nós podia confiar, irmão, não sei como é que era lá, como é que é a sua vida, seus testemunhos, mas eu me lembro de pessoas passar, minha mãe, eu cresci debaixo de banco de igreja, de pessoas passar na rua, enquanto as irmãs de tarde estavam orando, serem tocadas por Deus na rua por causa das irmãs do círculo de oração. Porque havia oração, irmão, havia clamor. E você está ali não para cumprir 5, 10 minutos, mas porque a oração era parte, estava no sangue das irmãs, dos irmãos, da igreja. Havia sinal, era visível. Daí a pergunta que eu faço, se continua na oração, não tem sinal, alguma coisa está errada. Deixa o irmão falar, já falei demais. Eu esqueço que não sou Se eu. você quiser fazer uma boa pregação, você compra um DVD dos Gideões, escuta, decora a pregação e você pode pregar e sempre vai ter alguém que vai chorar. Sempre. A questão é, a pessoa chorou pela mensagem ou ela chorou porque está no teu mesmo nível de frieza espiritual que qualquer coisa que pareça bonita a faz chorar. Então, às vezes uma mensagem voltada de hipocrisia fala também sobre o ouvinte, não só sobre o pregador. E aí vem a diferença daquele que é pregador para aquele que é ensinador.
Porque se de repente eu sei que tu mexeu com a mulher de alguém e vai lá na minha igreja pregar uma mensagem linda, eu vou olhar para tu e dizer, que hipócrita. Acha que está ensinando o caminho do céu e ele mesmo está trilhando o caminho para o inferno. E as pessoas que não sabem desse detalhe? Olha, eu tenho para mim uma convicção de que, por mais dissimulado que o pregador possa ser, as pessoas percebem alguma coisa estranha quando o dissimulado está pregando. Exceto aqueles que estão muito cegos. Mas até os que ainda estão na metade da cegueira percebem alguma coisa esquisita, uma coisa estranha. Porque o Espírito testifica no coração dos demais o que é que está ali e o que não está. Então, em relação a isso, eu nem tenho tanto medo. Meu medo mesmo é a falta de oração mesmo. Porque tudo isso é só resultado da falta de oração. Uhum. Nossa congregação tem um grupo de evangelismo que evangeliza casa de passagem, asilo, hospital, presídio, penitenciária. E me permita dizer, a nossa congregação é uma exceção, uma boa exceção, né, em relação a isso. Mas o Sul, continuando o paralelo, deixou de aprender. Eu nem sou do Pernambuco, mas vou falar do Pernambuco. Deixou de aprender uma grande lição com o Pernambuco. Até o Ceará deixou de aprender com o Pernambuco. Pernambuco tinha uma regra geral que todo domingo à tarde tinha que evangelizar, porta a porta. Durante décadas a igreja viveu esse movimento de evangelização semanal. Hoje, a igreja do Pernambuco, se não a única, não sei se ainda é a única, mas até pouco tempo era o único ministério individual, estadual de Assembleia de Deus com 1 milhão de membros. Uma cidade como Chapecó, do porte de Chapecó, em Pernambuco tem no mínimo o dobro de congregações que Chapecó tem. Em relação ao Ceará, o triplo. E as pessoas dão a vida, o sangue para fazer parte da carreira ministerial da Igreja do Pernambuco, que é muito bem elogiada, né? Claro, todas as agremiações vão ter as suas idiosincrasias, as suas podridões, que parece que não tem ninguém que consiga espremer o carnegão desses tumores. Todas vão ter. Mas nesse quesito pontual, o Brasil deixou de aprender com o exemplo de Pernambuco, né? Eu acho que ainda é a problemática da oração. Esses outros problemas são só Uhum. resultado da deficiência da oração. Quanto tempo eu oro por dia? Ou será que eu só tenho que orar quando alguém estiver vendo? Que é para ver a testificação de que eu sou um homem de oração. Quando a oração mais sincera que eu posso fazer é aquela que eu faço só entre eu e Deus. A recomendação sempre foi quarto, né? Quanto tempo eu dedico à oração? Quero a oração de 15 minutos fervorosa, que eu oro pelo crente do Chile ao Japão, e depois fico só aleluia, 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 porque faltam palavras de oração. Quantos de nós conseguem orar 1 hora sem que falte palavras de oração? Nós estamos orando muito, intercedendo pouco. Parece que a gente esqueceu que existe intercessão. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A gente perdeu essa. É que virou muito mais. Esse dia eu preguei na igreja, na congregação, na sede, sobre a oração que Deus não ouve. E se você for olhar no padrão bíblico, a oração ela deve envolver pessoas, além de você. As orações, e eu digo isso numa visão bíblica, teológica, não adianta vir com uma ideia meia, eu vou usar uma expressão aqui para não pecar, que tempo não conta. Eu digo que na oração tempo conta. Não me diga que você ora 3, 4 minutos e você me conta aquilo como oração. Eu consigo ter intimidade contigo com 10 minutos de conversa por dia apenas. Vai ser diferente se eu tiver 1 hora de conversa contigo todo dia. Exatamente. Eu recomendo assistirem um vídeo do Paul Yang-Shu. O vídeo se chama Oração do Tabernáculo. O nosso ouvinte pode procurar Oração do Tabernáculo antiga. É uma pregação bem antiga dele em inglês, mas tem a tradução, é legendado, onde ele fala sobre a oração do tabernáculo e como aquele modelo de oração pode nos ajudar a orar horas e horas sem que faltem palavras de oração. Foi uma das pregações que eu ouvi que me ensinou a orar e que Não sei mudou a não minha sei se é a perspectiva de mesma, oração. mas eu ouvi também uma mensagem antiga já que a partir dessa
Por isso que eu bato na tecla sobre a questão da qualidade da oração. São os 3 estágios do tabernáculo da oração. Que isso eu ouvi sermão de quando era criança, sobre o pátio, o átrio e o Santo dos Santos, sobre o que significa de fato o bater, o pedir e o pedir, sobre oração é pedir, dar-se-vos-á, Pedir, buscar e bater. pedir, sobre o buscar e sobre o bater, que são os 3 estágios da oração: a oração da carne, a oração da alma e a oração do espírito. Então, os primeiros minutos da nossa oração é sempre na carne. Você não sabe o que você ora só por ti, pede as coisas, negocia, barganha. E eu vejo muito, não vou falar sobre tudo, que é lógico, é cumprir, não sei se tem a ver com isso. Não, é outra pregação. E aquilo ali mudou a questão da oração para mim, porque eu percebi que a oração tem níveis de oração. Você é a mesma coisa que você olhava personagens que andaram com Deus, quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, Moisés andou com Deus, Abraão andou com Deus, Elias andou com Deus. Quando eu falo andou, é uma vida diária, é constante. A oração de 5, 3 minutos, isso me dá repulso, porque não faz sentido eu dizer que eu sou. Não, eu já tenho. Esse mês eu orei 3, 4 minutos. Daí as pessoas vêm e dizem mais ou menos assim: não, mas o que importa é a qualidade. Não. Qualidade de 3 minutos, qualidade de relacionamento de 4 minutos, que você não sei o que você fez em 4, 5 minutos, 10, 15. As orações são voltadas para nós, né? É aquele egocentrismo, né? O antropocentrismo, né? É eu, é a minha casa, minha família e o resto que se exploda, né? Vou usar essa expressão. E eu entendo que a questão da oração da intercessão é você lembrar que tem outros além de você. Tem pessoas que precisam, tem igreja, tem cidade, tem município, tem estado, tem missionário, tem obra de Deus, tem reino, tem o serviço. Então a gente precisa. Eu gosto muito eu gosto de escrever bastante. Alguns dias atrás, Deus me fez entender que nós precisamos de uma nova reforma. Porque nunca foi estipulado que a reforma que aconteceu, a reforma protestante, era só aquela e deu. Quem foi que disse que aquela lá foi suficiente? Se hoje o Martinho Lutero e todos os demais reformadores estivessem entre nós, eles estariam já faz tempo já. Já estariam faz tempo fazendo uma nova reforma. Colocando novos, talvez não naquilo que foi necessário naquele tempo, mas hoje seria outros pontos fundamentais. A oração seria primeiro, no meio evangélico, talvez estaria, como nós estamos conversando hoje, numa nova reforma, a oração em primeiro. Nós precisamos urgentemente que Deus levante pessoas que realizem uma nova reforma, que trazem essa realidade, principalmente para os nossos líderes. Eu sei que tem muitos pastores que talvez vão nos ouvir, às vezes a gente é mal interpretado. O pastor Justino Lara, um dia antes de se jubilar, eu estava numa reunião de aconselhamento para líderes, ele falou assim, ó, quando um líder fica de pé, a igreja senta. Quando o líder senta, a igreja deita. Quando o líder deita, a igreja dorme. E quando o líder dorme, a igreja morre. Ele chegou nesse fim, claro, depois ele trouxe alguns paralelos, alguns pontos de vista bíblico, e eu digo a mesma coisa, nós temos que começar por cima. Se os nossos líderes começarem, de fato, a dobrar o joelho, clamar, demonstrar. Eu gosto muito quando eu olho para a prática de oração nos evangelhos, e Jesus, antes de começar a falar sobre oração e começar a dar umas pinceladas sobre a prática de oração, ele não cobrou nada de ninguém. A Bíblia diz que Pedro, quando via Jesus orar, chegou num dia que ele começou a se constranger com aquilo. Aí ele vai lá e fala: Jesus, ensina-nos a orar também. Quando nós começar a parar de falar e fazer mais, e orar, aí eu acho que a coisa muda. Eu não é um ponto de discordância, mas vou dizer que seja. Só tem uma pequena discordância em relação à direção da mudança. Eu costumo dizer que Lutero reformou, ou fez todos os esforços para reformar, a hermenêutica. A forma como entendíamos aquilo que líamos. Porque o que era lido e o que era ensinado era divergente. Mas será que as pessoas foram reformadas? Eu acho que a reforma de verdade, a mais urgente, é a reforma pessoal. Eu tenho que reformar a mim mesmo. Porque, veja, se o meu líder estiver fora da visão de Deus, mas os componentes da igreja estiverem em uma vida de oração, esse líder se torna uma espécie de tumor que uma hora vai ser espremido até sair. A oração tem o poder de mudar a realidade. Quantas vezes a oração de uma igreja expôs o erro de um cabeça, até que ele se tornou insustentável para aquela igreja? Então a reforma, a meu ver, não deve vir apenas de cima para baixo. Ela deve vir de todas as direções.
Jesus na Terra, ele fez uma coisa que muitos outros personagens, muitas outras figuras históricas fizeram. Os grandes homens que passaram pela Terra e tentaram mudar a humanidade, grandes reis, imperadores, filósofos, o tentaram convencendo as pessoas de que elas precisavam mudar. Eu vejo o mal em você, então eu lhe oriento a mudar para que você melhore. E Jesus nos ensinou que o mal pode ser que esteja em nós. E nós precisamos mudar para que o outro, vendo a minha mudança, também tenha vontade de mudar e isso acabe acontecendo. E cada um tendo essa consciência de reformar a si mesmo, voltar ao seu primeiro amor, transforma a sua realidade, mesmo que a liderança não transforme. O que vai acontecer é que essa liderança acabará expurgada. Nós estamos, às vezes, jogando a responsabilidade da mudança para quem está acima, quando a mudança precisa também vir de nós. Todos nós precisamos ser reformados. O papel deles é incentivar a reforma, é incentivar que as pessoas queiram mudar e ele também mudar, mas não dirigir a mudança. Só essa diferença na minha forma de ver. Tenho esse pensamento. Em relação, por exemplo, o que é que Chapecó tem de forte? Vamos falar de Chapecó porque eu estou aqui, né? O que é que Chapecó tem de muito forte hoje na minha visão? Expansionismo e missões. Nós temos congregações que, se você parar para pensar, aquele povo não tem condições de construir um templo dessa magnitude. Mas a gestão local vê aquela necessidade, assume como uma responsabilidade e vai lá e faz. Sem se importar se aquele povo vai conseguir pagar aquilo. Porque esse não é o sentido da gestão das coisas santas. Isso Chapecó tem muito forte. Na questão da missiologia, Chapecó também é muito forte. Só que tudo isso ainda está atrelado à primeira questão, oração. Como é que eles escolhiam os enviados? Através da oração. Era o Espírito Santo quem dava a direção. Então, quando nós enxergamos alguma necessidade que não está sendo suprida nesses campos específicos, eu tenho que me perguntar, poxa, será que esses homens não estão orando? Não, eu tenho que me perguntar, será que eu estou orando o suficiente para que Deus escute a minha oração e meta a mão no castelo, às vezes, de Belsazar, e escreva na parede? E mude a realidade, dê a sentença? Nós esperamos demais daqueles que estão em cima, esquecemos de fazer a parte nossa, porque em tese achamos que estamos embaixo, mas quem está em vida de oração não está embaixo, está do lado do Todo-Poderoso. É isso aí. Será que nós perdemos a confiança que ele ainda tem o comando? O homem pode ter o controle. Você aperta o controle aqui da televisão, vai mudando o canal. A placa de dentro manda o comando. Se a placa quebrar, você aperta, ela não responde. O homem pode ter o controle, mas Deus tem um comando. E eu tenho que confiar nisso. Mas eu não consigo nutrir essa confiança sem oração. No fim das contas, sou eu quem tenho que mudar. Sou eu quem tenho que Mas aí evoluir. vem uma questão, para que a pessoa tenha o entendimento sobre a questão da prática da oração, ela vai ter que entender a palavra. O evangelho vai ter que confrontar, através da palavra de Deus, através da orientação bíblica, do dever, de como funciona, como é preciso, os requisitos, o que aquilo muda, o que não faz, o que faz, até onde pode ir, até onde pode ir, para que a igreja entenda da importância da eficácia da oração, é necessário primeiro ter a palavra. Então, ao meu ver, a oração sempre são dois pontos que eu mais defendo. Nós precisamos voltar à questão da prática da oração e a questão da exposição da palavra, o desejo pela palavra. Então, eu vejo que a oração é imprescindível, é fundamental, é necessária, sempre foi. Não existe um período que foi mais ou não, sempre foi. A igreja primitiva, você vai em Atos 3, você vai ver que eles estavam todos os dias no templo, repartiam o pão e tal. Aí vai lá dizer que eles oravam. Então, a palavra e a oração, eles andam junto. Eu nunca vou dizer que é um mais ou menos. É quase que igualitário. Talvez o mesmo tempo que a gente tem de oração, a gente deva ter de palavra. Não vou tirar isso também. Creio nisso. Veemente, talvez até mais na prática, na leitura, na busca. Porque você vai encontrar ali a veracidade. Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele passou 40 dias, 30 dias, 40 dias orando. Só que na hora, para demonstrar, foi na palavra. Jesus venceu na palavra. Então eu vejo que os dois têm que andar junto, mas para hoje, os nossos irmãos perceber a realidade da oração, todo esse mundo espiritual e até onde a oração pode chegar, precisa ser pregado. Precisamos falar, não que só o falar resolva, mas a palavra por si só ela tem um efeito. Ainda esses dias, pode ser que eu esteja errado.
Ainda que eu não tenha, me corrija e vê o que. Não estou dizendo que essa é a minha linha de pensamento, né? Estou dizendo numa questão do poder da palavra. Ainda que eu não tenha uma vida de oração, se eu pregue acerca da realidade da oração, da prática da oração, por causa da palavra, a palavra pregada, a palavra que foi exposta, tem poder para mudar o coração e a mente de pessoas. Ainda que eu não ore. Sim. Mas é óbvio que isso vai refletir em mim, porque a espada é de dois gumes. Ela vai ter que me fazer, ela vai ter que me moldar. Porque eu vejo isso por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas, quando você olha numa questão escatológica, vão chegar diante de Cristo com dons, talentos, pregaram, ganharam, tal, fizeram um monte de coisa, mas não viveram. Esse é o problema. Vai surtir efeito? Vai, mas você Sim. é outro problema. Volta ao que eu digo. O que está em cima, o líder, ele tem que ser um incentivador da reforma de cada um, da volta à vida de oração. Mas ele também faz parte do todo, ele também é um. E ele também tem que ter essa reforma particular, pessoal. Senão nós vamos achar que o que tem que ser reformado é a instituição, não as pessoas. Na verdade, são as pessoas que precisam ser reformadas, né? Veja só. Eu escutei de um pastor daqui. Se ele ouvir esse podcast, é tu mesmo, nego velho. Dizer assim: nós vivemos um tempo tão bom aqui que não precisamos nem ir atrás das almas, elas vêm para o templo e aceitam Jesus. Ô, louco. Escutei aquele pastor falar. Isso foi uma conversa que eu tive com esse pastor. E fiquei calado na minha. Eu não tinha acabado de chegar aqui, ainda não sabia como era aquilo. Eu digo, será que essa igreja não tem evangelismo? E eu fui ver que não é. Ele é uma gota no meio de um oceano, ele é uma exceção ruim, Uhum. é uma exceção torta. E por onde ele passa, deixa frutos indignos. Então, e aí, Jesus, por que esse cara continua aí? Sabe como é que eu vejo ele? Como um termômetro para mim. Eu não sou pastor, mas eu não tenho esse pensamento tão frio espiritualmente como esse indivíduo. Então, se for para um dia eu chegar nesse patamar, que não seja assim. Eu estou vendo como é o ruim para que eu procure o bom. Estou vendo como é o errado para que eu procure ser o certo. Então, eles estão aí por aí como termômetros, Uhum. como Tem joios uma, mesmo no meio do trigo. Por mais que a gente tente arrancar, a gente não vai conseguir. Se arrancar esse joio, vai aparecer outro. Uhum. nós nem podemos, né? Não dá. Nem podemos. A vida cristã, ela às vezes é um campo minado. Não dá para você saber onde é que de fato vai explodir nos seus pés, e às vezes acontece. Então requer de nós que vivamos em vigilância, para que não cheguemos nesse estado Uhum. deplorável. Porque chegando aí, meu Deus, eu acho que esse indivíduo já é um apóstata. Ele só não percebeu e nunca vai admitir. Mas quando você vai É ver as outro, atitudes, a vida, outro é essa princípio, conclusão que outro você chega. princípio importante é a vigilância, né? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que têm, às vezes, prática de oração, mas não vigia. Jesus, quando ele está no Getsêmanes, a gente sabe do texto, Jesus não pediu para os discípulos orar, pediu para eles vigiar. Só que eles dormiram. A falta de vigilância hoje faz com que Samuel se pergunte nos nossos tempos, ó, como caíram os valentes. Os valentes estão caindo porque não estão vigiando. Até oram, até tem a liturgia, até tem a palavra, até tem tudo, mas não tem vigilância. Não adianta você ser um bom arqueiro, você ser um bom espadachim e por aí vai, se você não vigiar e não saber de onde vai vir da onde vai vir o adversário. Então, hoje o que falta também é a vigilância. Muitos obreiros, líderes, a igreja, de modo geral, né? A gente não tá, a gente tá vigiando pouco também. Tá vigiando. Eu fui visitar uma família faz alguns meses e chegando nessa família, eu vi no móvel uma garrafa quase assim meio escondida de vinho Uhum. e outra de cerveja. E eu fiquei encucado com aquilo na minha cabeça e a pessoa falava tanto, falava sobre Bíblia e sobre testemunha, sobre vida cristã, mas ali já começou a me incomodar. Aí eu fiquei pensando, será que esse homem é tão crente, mas será que ele bebe? Tô pensando. Porque ele já, uma idade Mas, já não avançada, mas já de meia uhum. idade para avançada, né? E no final da conversa, ele disse, pois é, irmão, e eu fui ensinado desde o pastor fulano de tal, há 40 e poucos anos, que me ganhou para Jesus, e até hoje, graças a Deus, eu tenho a minha consciência limpa. Pode ser que no final de semana eu não consiga ir para a igreja, mas eu me ajoelho aqui,
faço minha oração, tomo minha taça de vinho, minha cervejinha, com meu Jesus, e assim vou seguindo para o céu. Eu digo, para onde? Tu vai seguindo para onde? Para o céu. Eu digo, mas quem te disse? O pastor me ensinou. O pastor te ensinou, tu pode ser crente e beber. Ensinou. Não teve nesses 40 anos de fé ninguém que te dissesse o contrário? Não. O que contamina o homem não é o que, não é o que sai, em vez de ser o que entra? Então não tem problema, foi o que o pastor me ensinou. Ô, irmão, eu fiquei branco, amarelo, verde, a vergonha alheia. Pensar, um homem passou 40 anos ensinando isso a uma ovelha. Não teve ninguém que se levantasse contra esse ensinamento errático. Cadê a oração desse povo para clamar a Deus por justiça? Você sabia que tem hora que Deus faz justiça? Tem hora que Deus dá chance ao líder de mudar, de melhorar, de se consertar para ajudar o rebanho a se consertar. O indivíduo não aceita, Deus escolhe. Deus, por misericórdia, prepara e leva. Ou quando o indivíduo não quer mesmo admitir que está errado, Deus mata. Ou será que ele deixou de ser Deus? Como é que eu posso ver um crente há 40 anos viciado em cerveja e em vinho e dizer que é porque um pastor ensinou? Esse homem nunca foi um homem de oração, na minha forma de entender, esse pastor. Nunca foi um homem de oração para justificar tal ato. É que daí entra o outro assunto que a gente vai ter que deixar para outra hora, Não, deixa eu que é um problema muito sério sobre a escolha dos obreiros, escolha de líder. Que, como nós olhamos na Bíblia, deveria ser por oração, por vontade exclusiva e definitiva de Deus, hoje não é mais. Hoje está dando problema em uma questão geral de ministério, de igreja, congregações, trabalhos, por causa de quem está na frente. Nós não estamos sabendo escolher, nós não temos um crivo mais. Não temos mais um crivo, não. Estou falando um crivo humano, litúrgico, que você acha correto, um crivo bíblico. Né? Você vai olhar para Filipe, quem foi Filipe? O diácono da igreja. Mas vai olhar os requisitos do camarada, como dos demais. O que eles tinham? Homens cheios de fé, de sabedoria, homens ousados, que tinham ali a graça de Deus. Hoje, para você... Nem vou entrar em merda, nem vou parar. Deixa pro próximo. Deixa pro próximo. Nem vou pedir a resposta pro nosso irmão Amando, porque vai longe, né? Senão vai longe dele. Amém. Fechou já? Acho que sim. O Mâncio quer falar alguma coisa mais aí, talvez? Ou... Deixa ali, irmão Amâncio. Desculpa qualquer coisa. Estamos aqui para aprender. Deus abençoe, foi um prazer te conhecer. Vou deixar aí uns minutinhos para tuas consideração final aí, alguma palavra, fica à vontade. Fica Eu só à quero vontade. agradecer pela oportunidade, que Deus possa abençoar os irmãos que nos convidaram, aos ouvintes, que Deus venha abençoar também a igreja de Chapecó, a liderança da igreja de Chapecó, das 62 congregações, dos 84 missionários pelos quais todos os dias eu faço a minha oração com senso de responsabilidade. Fui missionário no sertão 10 anos, então eu conheço parte das agruras que se passa no campo missionário, in loco, né? Fui a lugares assim extremamente longe, onde posso ter o privilégio, não é nenhum orgulho, é o privilégio de dizer, onde muitos não quiseram, o Senhor deu a oportunidade, eu fui e Deus fez grandes coisas, e o mais edificado em todo esse processo fui eu. Então, que Deus possa abençoar todos vocês que têm o pensamento de serem crentes de oração, crentes missionários, crentes fiéis à palavra. Que Deus possa ser com vocês, abençoado, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. E tu vai ter que voltar, Glória a vai Deus. ter que voltar Amém. para falar sobre o testemunho, enfim, experiências. A eleição dos Hoje, apóstolos. hoje Estamos ficou às ordens. mais sobre oração, né? Amém. Foi basicamente oração. É o que precisa, né? Oração. Mas obrigado, irmão Vai Amâncio, vir. da minha parte. Já que você ora por nós, vou orar por ti também. Amém. Eu sou um dos missionários também de Chapecó Ajuda. Nos abençoa, né? Graças ao pastor Lalana aí. Mas que Deus venha te abençoar, te conservar. Não sei o tempo que Deus tem ainda para ti trabalhar nesse local aí, mas foi um prazer. Que Deus te use, Amém. te dê graça aí para continuar falando o que precisa ser falado. É ousadia, né? Hoje, para falar, por mais que seja assunto simples e né, talvez nada de novo, mas ainda esse é um dos assuntos que ainda a gente tem que ter ousadia para falar. Infelizmente, eu ainda vivencio essa realidade de chegar em locais para pregar e eles te dão uma cartilha do que não pode falar. Assuntos sérios, que esses assuntos, como alguns que a gente falou aqui, que deveria ser falado para que houvesse mudança e transformação. Que Deus te dê graça, abençoe tua vida, tua família, ministério. Tá bom, meu Tá amigo? bom. Deus abençoe Marcelo, Marcelo É pai, isso aí. Marcelo Júnior, nossos irmãos, Deus abençoe, me É queiram isso bem que não custa nada. Que Deus em Quer Cristo dar Jesus tchau, já? abençoe a todos.
Mas quer dar um abraço aí, mandar um abraço pra alguém, talvez? Ele- Para minha esposa, para Ele minha família, insiste em falar para a esposa. para minha esposa, para minha família, para os irmãos lá do Ceará, que eu sei que também vão assistir. Se inscrevam no canal do irmão e ajudem essa obra a crescer para a honra e a glória do nome de Jesus. E Amém. tu? Quer mandar um Deus abençoe minha esposa, que É, nunca vê os vídeos até o bom. final, mas se vê hoje ou quando sair, Deus abençoe. Ai, ai. E é isso daí, pessoal. Vocês que ficaram assistindo até agora, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através dos nossos irmãos aqui e que a gente consiga ter uma vida e realmente de oração, uma vida mais dedicada a Deus, uma vida mais, enfim, que a gente consiga fazer tudo isso também, né, que a gente falou aqui hoje, que é algo que, assim, primeiro vem até a gente, tudo isso que foi falado aqui hoje, primeiro vem até a gente, depois vai para o pessoal que está assistindo a gente. Então, quero agradecer vocês, agradecer os nossos apoiadores, continuem nos apoiando. Se você quiser apoiar, entre em contato com a gente, tem os contatos na descrição do vídeo. E Deus abençoe, pessoal. Até mais.